bem-vindos a mais um Saúde em Diálogo com Vida. Hoje nós vamos conhecer um projeto que transforma vidas de uma maneira criativa e com muito amor. A gente vai receber a Mara Gisele, que é a idealizadora do projeto Fios Encantados, que confecciona e doa toucas e perucas de lã para crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer. Desde 2018, eles já realizaram doações em 24 estados, ganhando o recorde nacional de maior doação de perucas e toucas. E isso soma, Ju, mais de 20 mil peças distribuídas para alegrar e inspirar essas crianças. Então vamos conhecer esse lindo projeto? Então prepare-se para se inspirar num exemplo de como a empatia e a criatividade podem trazer mais cor, mais alegria para essas crianças. Eu acho que essa conversa vai ser emocionante, né, Ju? Com certeza. Mas antes, quero fazer o pedido para vocês de praxe. Aproveita para curtir, comentar e compartilhar esse episódio do Saúde em Diálogo, especialmente para aquelas pessoas que amam ajudar o próximo. Agora sim, né, Ju? O Saúde em Diálogo começa agora! Mara, muito obrigada por ter aceito o nosso convite em participar do Saúde em Diálogo. A gente fica muito feliz em te receber aqui, tá? Eu que agradeço por esse convite, obrigada. né? Porque eu acho que isso nos engrandece muito, né? E aprendendo, né? E ensinando Isso, que a gente pode, né? E dando voz, né? É. Antes da gente entrar no assunto do seu projeto maravilhoso que a gente já apresentou aqui, eu queria saber quem é Mara Gisele. Meu nome é Mara Gisele Pereira, sou idealizadora e presidente dos Fios Encantados, né? Sou casada há 30 anos, meu marido me enrolou por 8 anos, estamos há 38 anos juntos. Tenho 2 filhos, o João Vitor, que vai fazer 25 anos esse ano, e a Laís, de 22 anos. Nasci em São Paulo, estou morando em Jundiaí fazem 14 anos, recebi o título de cidadã jundiaense em 2019, então já sou uma cidadã jundiaense, e acho que é isso, né? Que bacana, Mara. E agora a gente queria saber o que motivou você a fazer esse lindo projeto que é os Fios Encantados. Eu sempre me doei, né? Eu sou palhaça de hospital, já estava envolvida dentro de hospitais, já sempre ajudei as pessoas em situação de rua, visitei lares de idosos, mas eu queria um pouquinho mais para a minha vida. Eu ainda não tinha preenchido minha vida com o trabalho de voluntariado, e eu queria um pouquinho mais. E aí veio a ideia de confeccionar as toucas e perucas lúdicas de heróis e princesas para as crianças em tratamento oncológico, que quando a gente começou, foi produzindo as peças para as crianças, né? E eu falei assim, é uma forma de eu conseguir chegar até essas crianças e ter um envolvimento com os pais. Eu idealizei isto na minha vida, que eu não queria entregar somente uma peça. Eu queria ter um envolvimento com a família. Eu queria saber como estava indo o tratamento dessas crianças. E tudo que eu idealizei, os Fios Encantados completa 7 anos em abril. Nesses 7 anos é o que realmente acontece, né? O que foi acontecendo. E os Fios Encantados, eu sabia que eu ia ter muito envolvimento com pessoas, tanto de quem a gente entrega e quem confecciona. Então eu tirei muitas idosas que estavam em casa sem expectativa nenhuma de vida, mas achando que não ia servir para mais nada. E hoje elas produzem as nossas toucas, que são a base para começar todo o trabalho, né? Porque é um trabalho de formiguinha ali. Sim. Porque tem a base, depois vai para a costura, tem que passar um elastano na touca das meninas, porque como vai o cabelinho, que é de lã, né? Para as pessoas também terem o entendimento, as nossas perucas são de lã. Porque muitas pessoas pensam que é de cabelo, né? Sim. Então a lã, ela pesa e por em volta assim passa um elastano. Então assim, tem muito envolvimento. Então a idealização desse projeto foi envolver todo mundo. Foi. Inclusive os meus filhos. Meu filho estava passando por uma situação difícil, né? E ele precisava se envolver mais. E ele também começou costurando, porque a família toda envolvendo, fazendo os tear, ele e meu esposo. Então foi um conjunto, né? E Deus me chamou para liderar, porque detalhe,
Eu não sei pegar na Não, agulha. não conta, não conta, Tá. não conta. Isso aí é uma curiosidade. Eu não quero que as pessoas saibam disso. Isso aí é um detalhe. Assim, Tá. não conta essa curiosidade. A gente vai deixar uma suspense no Temos ar. uma curiosidade aqui que só vai saber quem ficar até o final nesse episódio. Ô Mara, sabe o que eu queria saber? Se quando você era palhaça de hospital, você tinha contato com crianças, porque eu queria saber por que criança e adolescente? Por que as toucas de lã? Como é que você lembra de algum momento que te deu esse insight? Que te inspirou. Na verdade, com a doutora Josefina, o meu trabalho é tanto com criança quanto com adulto, mas era mais envolvimento com os adultos mesmo. Eu falo que, eu ainda brinco, né, que palhaçar para o adulto é mais do que para a própria criança. Porque o adulto, ele vai rir por educação, às vezes, e a criança só vai rir se for engraçado mesmo. Porque é terrível para a criança. Não, mas não foi, foi coincidência mesmo, não foi pensando num trabalho que eu já desenvolvia como a doutora Josefina, entendeu? Uhum. Tanto é... Doutora Josefina é sua personagem. É minha personagem. Que as entregas dos Fios Encantados, nem é legal eu ir de doutora Josefina, porque já não... Uma coisa já não conecta não com a outra. conecta com a outra. Não. Que legal. Porque conecta. são duas personagens completamente diferentes. Totalmente. Né? Totalmente. E eu imagino que esse projeto deve ter impactado muito a sua vida, né, emocionalmente também. Muito. Porque eu vivencio, né? Vivenciei e vivencio a vida das pessoas, né? Então, ali a gente tem o sofrimento, a gente tem a cura, né? Porque tem que acreditar, confiar que tem cura, porque nós temos muito caso de cura. Então, não é falar que quando tem um diagnóstico de um câncer, que já morreu. Não, a pessoa pode viver muitos anos como nós, né? Tranquilo. Eu acho que seu trabalho é isso, ele funciona como essas pílulas de esperança mesmo, para a pessoa nunca perder a esperança, a fé de que vai ficar tudo bem, né? Exatamente. E eu acredito que você tenha muitas histórias emocionantes, muitas histórias que te marcaram. Eu queria que você compartilhasse aí algumas com a gente, pode ser? Sim. Normalmente, eu até trouxe aqui para poder mostrar, né? Sim, vamos mostrar. As crianças recebem desta forma, né? A embaladinha. Eu falo que lá no Fios Encantados passa pelo controle de qualidade, porque nós temos as voluntárias que fazem isso, né? Que vai embalar, que vai colar. E a gente tem umas cartinhas que a gente manda junto, né? E aqui atrás a gente que escreve nas cartinhas. Nada de tristeza, somente alegria. E uma das cartinhas eu escrevi. E eu saí da sala nessa hora, que eu fui buscar mais para poder entregar, e a criança que abriu, ele perguntou para a voluntária, quem é a Mara? Porque a gente pode assinar, né? Sim. E eu assinei nessa cartinha. E a hora que eu voltei, a voluntária falou, ela é a Mara. Ele veio e me deu um abraço. Então, assim, é uma coisa que me marcou demais. Ele muito. queria conhecer quem escreveu a cartinha para ele. Ele quis agradecer. Então, isso é gratificante demais. E ficou marcado para mim porque eu recebi um abraço. E um abraço é tudo na vida da gente, né? Com certeza. É maravilhoso a gente receber um abraço, principalmente com um carinho desse. Então, é uma coisa que me marcou bastante. Tem muitas coisas, né? Porque eu já viajei o Brasil todo. Então, já vivenciei muitas coisas. Mas essa é uma coisa que eu nunca esqueci, que ficou registrado na minha mente. E qual foi a maior conquista do projeto? Conquista dos Fios? Quando eu comecei, eu achei que eu só ia entregar no Grendac, que é o hospital da nossa cidade. Eu comecei muito timidamente, achando... porque não tinha dinheiro. Comecei eu comprando as cabeças de isopor, comprando as agulhas, para iniciar o projeto. E o projeto foi crescendo, foi produzindo. Eu falo para as voluntárias que parece pipoca na panela. A gente não coloca o milho ali, você coloca só um pouquinho de milho, não é? E a pipoca não vai... Não faz aquele montão. Os Fios Encantados, eu tenho essa visão. Elas produzem tanto. E aí comecei a entregar, fui entregando no interior. Fui para Campinas, Sorocaba, Bauru, Jaú, Botucatu, enfim,
Passei por 32 cidades do interior. Entregamos bastante. Depois, eu comecei a viajar ao Brasil. Aí eu fui para Belo Horizonte, porque lá tinha um homem que se vestia de Batman. A gente tem a touca do Batman. Entreguei dentro do hospital junto com o Batman. Eu participei de um programa de televisão. E aí, desse programa, o Fios Encantados ficou conhecido. Que ainda foi no Plim Plim, né? Aí começaram a pedir para eu ir. Então, eu comecei a viajar o estado. Aí depois eu falei assim, agora eu vou terminar o Brasil. Então, assim, a maior conquista foi terminar o Brasil. Porque é um projeto social que já passou por todos os estados e nós já entregamos mais de 35 mil peças no país, em doação. Então, eu acredito que a maior conquista tenha sido isso. Com certeza. E tem prêmio, né? Vocês ganharam um prêmio, que é esse que está do seu lado, Exatamente. o Ranking Brasil. Nós estamos no Ranking Brasil, com um projeto social que já entregou mais peças em doação no país. E já passei por todos os estados e 2 vezes. Motivo de muito orgulho, né? E em todos esses lugares você foi presencialmente? Todos. Que maravilha. Então é o trabalho da sua vida. É a sua missão, ao qual você se dedica praticamente 24 horas. O meu marido falou assim para mim, que eu trabalhava, né? A Mara esqueceu de falar que ela trabalhava, era corretora de imóveis, mas nunca consegui ver. Não era para você ser corretora de imóveis. Não, ele falou assim para mim. Quando eu comecei a viajar e tinha que me afastar do trabalho, comecei a me sentir mal, né? Aí eu pedi demissão, eles não queriam que eu saísse, né? Porque eles gostavam da minha energia ali. E o Sérgio falou para mim, vai ser feliz, vai fazer o que você gosta. Então vai. Porque todo mundo percebe o sorriso no rosto, no meu olhar, falar com amor do que eu faço, né? Do que eu realizo. É muito amor. Detalhe, todos os estados que eu já passei e cidades do interior, eu nunca deixei de visitar um lar de idoso. Todos. Então você vai nas instituições de câncer e depois vai Eu vou nos hospitais, casa de apoio. Então, lá naquele estado tem 2, 3 hospitais. Eu vou em todos os hospitais. E vou também nos lares de idosos. E ainda levamos presente. Levamos mantinhas, sapatinhos e a touquinha dos idosos. Tudo de lã também. Tudo de lã. Tudo feito pela equipe. Tudo feito pelas voluntárias dos Fios Encantados. Tudo. Que legal. E eu acho mais interessante é que vocês fazem tudo isso de forma lúdica, né? Sim. Então não é uma touca, é uma touca que simboliza a força, é uma touca de um super-herói. Você mostrou aquela azulzinha ali embalada, que é da Elsa. E embaixo tem a da Ana, e depois tem a do Hulk. Aqui, qual que é? Vamos mostrar aqui. Vamos mostrar. Essa daqui é da Bela. É da Bela. E tem o cabelo da Bela, a trança da Bela. E eu imagino, isso que eu gostaria de saber de vocês. As crianças, ao receber essa touca, a alegria delas. Então, a gente tem relato de quando elas chegam em casa, ao invés de deitar, de ficar chorando, reclamando, não. As meninas, a mãe coloca um vestido de princesa, elas colocam lá a peruca dela, elas começam a dançar na frente da televisão. Imagina. E as mães mandam para nós, olha que coisa mais linda! Essa é a Ana, que é a irmã da Elsa. Ai, que linda. Muito linda. E olha o detalhe, né? Porque nós encontramos a lã, que era da cor do cabelinho dela mesmo. E a branca para simbolizar a neve, porque em determinado momento o cabelo dela começa a ficar branco também, que eu lembro do filme. Lindo, lindo. Então a mãe manda para nós as mensagens e os relatos, e os meninos colocam uma toalha nas costas e saem correndo dentro de casa. Então eles criam a força daquele personagem que eles escolheram, né? E eles têm a oportunidade de escolher a touca. Eles se identificam. Eles escolhem. Quando eu comecei, eu tinha muito medo, porque eu falei assim, e agora? Se eu tiver só 5 Homem-Aranha, e se 5 crianças quiser? Por isso que eu falo que o Senhor, Ele está ali. Ele está desde quando começou os Fios Encantados. Olha, eu me emociono, eu não posso falar muito porque eu choro. Eu me emociono porque eu sei a trajetória do que foi, né? As batalhas. Não é? E
E quando eu chego no hospital, parece que eu levei 20, parece que tem 30 lá, porque não falta. Todas as crianças conseguem escolher e eu ainda deixo lá. Em Fortaleza, por exemplo, eles estão entregando, porque as mães estão mandando mensagem para nós e olha a emoção. Que eles estão recebendo agora mesmo, acho que faz umas 2 ou 3 semanas, eu recebi uma mensagem de uma mãe, ele é adolescente, está com 17 anos, e ele vai para o hospital com a touca dele. Então descobriu, tá caindo o cabelo, e a touca tá dando a força para ele, né? Para ele esconder a carequinha dele, e ele tá curtindo. Ele em casa, ele com a touca. E a mãe mandou foto para nós, né? Então isso é gostoso. É uma touca que traz alegria, que traz acolhimento, que traz força. Né? Então é uma touca poderosa, vamos dizer. E também acredito assim, que a mãe vendo o filho bem, gera força para ela também. Né? Então vai além da criança, né? Porque eu acho que toda a família, né, tá abalada, toda a família fica em tratamento, querendo ou não, né? Porque tá todo mundo abalado emocionalmente junto. Então você dá essa força, essa inspiração, essa alegria, isso transforma completamente a vida das pessoas, não é? E sua missão é uma missão de Deus, né? E que bom que você está aí para ajudar sempre essas crianças e todas as pessoas envolvidas nisso. Sim. Agora eu quero saber de uma história. Você já contou para a gente, mas eu quero que você conte para as pessoas. Que assim, a ajuda de vocês nos Fios Encantados, ela vai além, né? Você já falou das pessoas que produzem, né? Que são pessoas que às vezes, mulheres às vezes aposentadas. Tem homens também trabalhando na tricotagem? Não. Não tem homens? Não. Vocês incluem uns homens mas aí também. Os maridos ajudam nos eventos, né? Nos eventos, a gente vai chegar nessa parte também, que é uma parte ajudam. Importante. Legal. E aí, assim, você já disse que inclui essas pessoas que às vezes estão sem trabalho ou tá aposentada, então você ajuda todo mundo. E eu sei que vai muito além da touca, né? Eu queria que você contasse outras histórias pra gente, que foi além, né? Que acolheu família, que tirou da onde não tinha e conseguiu fazer o tratamento acontecer. Então, como eu acabo viajando, eu vou fazendo as minhas amizades, né? Em cada estado. Você consegue fazer amizade, Mara? Não sei, eu acho que você é meio fechada. Eu meio é amizade ainda. Acho que ela não é carismática. Eu acho é amizade ainda de quererem me acolher nas casas, né? Quando eu vou para algum estado, as pessoas falam, não, pode ficar na minha casa, né? É isso aí. E aí eu fiz amizade com um da Paraíba, ele que pediu também, né? Ele fez o contato, aí ele pediu para mandar. Eu falei assim, eu não mando, eu vou junto, porque o meu propósito é olho no olho. Eu acho que isso tudo faz a diferença na vida do outro. Sim. Eles se sentirem importante, que alguém saiu de um estado, foi para o estado deles, foi lá dar um abraço, conversar, porque eu não entrego somente não, é batendo papo mesmo, é sabendo e fazendo amizade. Aí o Sóstenes, o Sossó, é meu amigo, a família inteira se veste de personagem. A mulher é Mulher Maravilha, ele se veste de Hulk, o Homem de Ferro, e vai no hospital. Os filhos também se vestem de personagem. E ele me pediu, né, se eu podia mandar, e eu fui até lá. E aí fiz um vínculo de amizade. Tanto fiz amizade que quando nós fomos passear lá em João Pessoa, eu falei para o meu irmão e para o meu esposo, a gente pode perder. Perder não, vocês não vão perder nada. É só não ir para a praia um dia e meio, porque nós vamos até Campina Grande, porque eles moram em Campina Grande. E nós descemos em João Pessoa, fomos até Campina Grande para minha família conhecer esta família, né? E na pandemia, ele pediu uma ajuda para mim, porque eles não têm noção que a gente mora no interior e não na capital. E acha que é tudo perto, né? Ela mora em São Paulo. Fala São Paulo na capital, eles acham que é tudo, né? E ele pediu para eu acolher uma família, porque as casas de apoio não estavam recebendo as famílias, né? Se eu podia acolher, porque a criança vinha para fazer o transplante de medula óssea no GRAAC, em São Paulo. E veio o irmão, que era o doador, o pai e a mãe. Eu falei, só, eu não moro na capital, mas nada justifica que eu não vá ajudar na pandemia. Como que eu ia fazer? E fiquei pedindo para o Senhor dias, Senhor, me dá uma luz, o que eu vou fazer da minha vida? Porque eu preciso responder para ele. Tinha data, né? Aí Deus mostrou minha irmã.
Liguei para minha irmã chorando. Eu sou uma Maria chorona. Eu só crio a força quando eu tô de Josefina ou dentro do hospital, que eu não posso chorar lá, né? Mas fora, ser humano. Aí liguei para minha irmã e falei assim, olha, preciso de um teto para uma família. São 4 pessoas. Vai tratar no GRAAC em São Paulo. Aqui é muito longe, eu tenho medo dessa criança passar mal, não dá tempo de eu chegar lá. Você pode ajudar? Ela nem perguntou pro marido dela. Ela já falou, lógico que posso. Ela falou assim, além da casa dela ser grande, ela tem uma edícula no fundo. Ela falou, além da minha casa, a gente tem a edícula. Aí eu falei, é mesmo? E a edícula dela é um sobrado. Aí eu peguei e falei assim, Ótima ideia. Que maravilha. aí falei para as voluntárias, aí tem uma voluntária que bem agitadona, né? Aí ela falou, vamos montar, fomos lá ver a edícula, que eu levei ela para ver, vamos montar essa edícula. Nós ganhamos tudo. Montamos a edícula como uma casa para eles se sentirem melhor. Até tablet tinha para as crianças, nós ganhamos. Nossa. Eu sinto perfume, nós ganhamos guarda-roupa, em Jundiaí todas as coisas e levamos para São Paulo, tá? Nossa. Meu Deus. Balde, tudo que vocês possam imaginar, prato, talher, nós montamos essa casa para eles, e porque eles ficaram meses lá, né? Depois veio outra família também, vai voltaram de novo. Esvaziou em algum momento essa casa? Nunca mais. Não, porque é nosso apoio tá lá, né? E depois disso, daí acolhi, fiquei 27 dias, todos os dias levando eles pro GRAAC em São Paulo. Você ficou em São Paulo. Eu ficava lá, vinha para casa, oi pessoal, só benzia na minha casa e saía correndo e já ia. Todos os dias eu levei essa criança porque ele teve que tratar do dente. Queriam mandar a criança para Paraíba para tratar do dente. Consegui, eu falei assim, eu não podia entrar no hospital, eu ficava do lado de fora, porque era pandemia. Mas eu levava as touquinhas, olha, levava uma sacola de touca e ficava lá fora entregando para as crianças. Ah, legal, Márcia. Gente, é livro, dá livro. Ah, com certeza. Acho que histórias não faltam Não pra você. falta. E conforme eu vou contando, vai passando o filme assim na minha Com cabeça, certeza. né? Das coisas que eu já fiz. E aí montamos, tratou, fez o transplante. Depois eu fiquei com o pai e com o irmão, porque ele também teve que ficar um tempo, né? Mas aí não precisava ir mais todos os dias para o hospital. Eles ficaram na casa da minha irmã. Ele teve uma recidiva. Aí a irmã que veio para doar de novo a medula para ele. Que a irmã, o irmão tinha 100%. Não, ele teve recidiva que a do irmão. A irmã veio, também ficou na casa da minha irmã. Por isso que a casa, outra casa abençoada na minha vida e na vida dessas pessoas que precisam. Aí teve a casa da Mariazinha, que é de Belém do Pará, mas a Mariazinha agora não está mais entre nós. E a imunidade dela era muito baixa e ela não podia ficar na casa de apoio. A mãe pediu para mim, você não podia ajudar ela a montar uma casa. Eu falei, Joel, eu moro em Jundiaí, você está em Itapecerica da Serra. Aí não dormi a noite inteira. No outro dia, Joel, eu vou ver o que eu consigo. Não aguento. Fala mais alto, né, Márcia? Ai, meu Deus, eu não me aguento. Aí montamos a casa da Mariazinha. Só que na casa da Mariazinha, ficamos sabendo que tinha pego fogo numa outra casa de uma outra pessoa. Chegou também até a minha pessoa, se eu podia ajudar. Nós ganhamos coisa para montar. Foram 3 casas, porque o que sobrou de coisa. E tudo, gente. Tudo. Prato, talher, balde, vassoura. Tudo. Carreguei sofá. E coloca a mão na massa, tá, gente? Faço tudo. Serviço completo. Que trabalho lindo, Mara. E depois da Thalita, tá? Ainda outra. Descobriu o câncer, eles iam para Alagoas. Ia sair de São Paulo e ia para Alagoas. A mãe vendeu tudo. E morava numa comunidade. Para ir embora. Ficou sem casa. Aí a menininha começou a sentir dor. Descobriu um tumor. Aí não podia mais ir embora. Aí tinha que montar a casa de novo. Aí chegou também esse caso na minha vida. E nós montamos a casa dela também. Ganhei até a geladeira nova da minha amiga Cizinha, maravilhosa, querida, abençoada, que é um ser de luz que Deus me manda os anjos. Deus me manda.
E mandou essa também para me ajudar. E ela me ligou, a Cizinha me ligou e falou assim: eu não quero dar nada usado. Veja que tem mais necessidade que eu quero comprar novo. Que legal. Aí perguntei para a mãe o que ela queria, se era uma máquina, uma geladeira, né? Porque ela falou que quero dar uma coisa boa. A mãe que quer uma geladeira. Chegou a geladeira lá. Que bacana. Mas Deus manda os anjos. Manda. E quando a gente faz o bem, a abundância vem. É. Né? Então, o seu trabalho é só abundância e prosperidade mesmo, porque é o que você faz está conectado com algo maior. Tá. Agora, a gente tem curiosidades de saber se o projeto tem uma sede própria, como que ele funciona? É outra coisa, né? O Senhor vai mandar. Essa sede vai chegar própria. Nós ficamos 4 anos na igreja da Vilares emprestada. Eles me emprestaram, eles falaram para mim que era para eu usar uma sala, sabe? Então, Ai, na parte da catequese. A Mara foi chegando, conversa aqui. Usei todas as... Estava lá disponível. Isso que eu vou usar. Usei durante 4 anos, sou muito grata. A primeira oficina dos Fios Encantados foi numa UBS. Eu tenho essa foto, a sala cheia, que não cabia nem as pessoas ali dentro, de tanta gente que teve desde a primeira oficina, que saiu o anúncio no jornal que ia ter essa oficina. Então, desde então, sempre foi muito cheio os Fios Encantados, né? Aí depois nós fomos para um grêmio de uma empresa, porque lá não deu mais conta. Fomos para o grêmio, depois pediram o grêmio, daí nós chegamos na igreja. Ficamos lá na igreja 4 anos. Só que os Fios Encantados foi crescendo, ele precisava ter uma identidade, precisava ter um endereço, né? Porque a gente fez toda a documentação, mas era o endereço da minha casa, né? E aí eu guardava todas as coisas na minha casa. Então, assim, as cabeças de isopor, o meu carro só tinha um lugarzinho para eu dirigir, porque o resto era tudo coisa que eu levava e deslevava, porque não dava para ficar lá na igreja, né? Aí eu falei, a gente precisa de um lugar. Só que eu tinha medo de não conseguir pagar o aluguel. Tinha muito medo. Mas são 3 anos, que vai completar agora, que a gente está pagando o aluguel. É um valor muito alto. Mas Deus está prosperando. Então a gente trabalha, né? A gente faz os eventos para poder conseguir o dinheiro, para poder bancar isso. Mas a gente precisa ter algum lugar que a gente não precisasse pagar, né? Mas vai aparecer. Vai. Então a gente paga um aluguel mensalmente. A nossa sede é lá na Vila Arens. A casa está aberta, né? Para receber quem quiser ir lá conhecer e entender um pouquinho mais do que é o Fios Encantados. E o projeto não tem patrocinadores? Não tem. Tudo doação. A doação é muito pouca. É o que mais a gente trabalha, né? Fazendo ação entre amigos, tarde de prêmios, baile. Os eventos, né? Os eventos. Todos em Jundiaí. Tudo em Jundiaí. E eles são associados à igreja ou não? Você não, é Fios Encantados? Só Fios Encantados, Olha que bacana. Depois fica o convite para as grandes empresas aí olharem para esse projeto. Né? Com certeza. Então, saber do calendário dos eventos e para quem tiver interesse em participar, em apoiar de alguma forma, a gente vai deixar todos os contatos, porque isso é super importante, né? E tem outra dúvida, Omara, se o projeto é uma ONG. Ele é uma ONG? Não, é uma associação beneficente sem fins lucrativos. A gente não se tornou uma ONG, porque para chegar no patamar de ONG tem muito papel, né? Muita coisa ainda. Mas a gente não tem ajuda de governo, não tem ajuda de prefeitura, não tem nenhuma empresa nos bancando mensalmente. E é uma associação beneficente. Mas o convite aí para os grandes poderem entrar e fazer desse projeto mais lindo ainda do que ele já é, né? Crescer mais e poder sustentar essa ação tão linda que vocês fazem, né? De mudar, transformar não só a vida da criança, mas de todo o entorno dela, né? Porque você transforma nas duas pontas, né? Transforma as crianças que recebem e também aqueles que estão fazendo, né? As pessoas que estão participando. Sim. Aliás, eu queria até saber de você, quem são esses participantes? As voluntárias? As voluntárias, exatamente. Então, as voluntárias, elas ficam sabendo do projeto, uma amiga que contou, né? E aí elas vão, agora terça-feira, nós vamos ter formação de novas, né? Então, Quando você fala formação, é uma escola para aprender a fazer toucas. Primeiro que a pessoa tem que entender o que é voluntariado.
Porque as pessoas acham que voluntariado é de qualquer jeito. E não é. O voluntariado tem que ter comprometimento, de dedicação, porque a gente precisa do comprometimento delas, né? Para poder produzir. E tem muitas pessoas que não entendem isso. Ah, vou me voluntariar. Mas vai qualquer dia, vai uma vez, depois demora um maior tempão para aparecer, e não é assim. Então eu falo que a formação é orientar, se realmente vai querer, porque é um projeto muito sério e muito comprometido com o nosso país, né? E o nosso sonho é sair para fora, é chegar no México, na Argentina, na onde estão pedindo, nós vamos chegar, né? Porque já tem demanda, pelo jeito. Já. E aí nós terminamos o país, mas não terminamos a missão. Por quê? Por exemplo, eu fui para o Rio Grande do Norte, eu fui para Mossoró. Agora eu vou para a capital. Eu fui lá para Curitiba, mas tem Cascavel, entendeu? Eu fui para Porto Alegre. Passo Fundo me pediu. Eu estava dentro do mesmo estado. Então, assim, tem muitos hospitais, tem muita gente tratando, muita gente tratando. Então, a nossa missão não parou ainda, tem que continuar. E essas voluntárias vão para a sede tricotar lá, ou elas fazem de casa? Algumas fazem em casa, porque elas estão lá assistindo televisão e ó, é assim, né? Sim. Desse nível. Eu falo que eu tenho touca pronta, se elas não quisessem produzir, para mais um ano de entrega, de tanta touca pronta que tem lá nos Fios Encantados. Conta pra gente esse outro projeto, que é a da almofada de coração, que a gente deixou ali, ó, estrategicamente pra gente falar dele. Porque quando eu comecei entregando para as crianças, às vezes a quimioterapia do adulto era do lado. E aí, eles falavam assim, nossa, não tem presente para nós? Aí eu falei, olha lá. Olha lá, Mara não consegue ficar quieta de novo. Nós temos que abraçar todos que estão. Tem que entregar para os adultos também. Claro. Então eu comecei, menina! Pega ela aí, mostra ela aí com você, segura ela para as pessoas verem melhor. É uma almofada de coração, mas e daí elas colocam aqui como que elas colocam aqui para ter um pouquinho mais de conforto na hora que, quando tira a mama, essa parte aqui também sai junto. E o relato que a gente tinha que enrolava toalha mesmo de banho e colocava debaixo do braço para poder ficar com conforto, assim, para o braço não ficar pegando aqui, né? E aí, isso daqui é estudar, não foi nós que inventamos, não, isso aqui é estudo, né? É estudo de um médico que desenvolveu, então tem tamanho, medida e peso. Elas pesam para saber quanto é que tem aqui de enchimento. E qual o peso ideal que tem que ter? Não. Eu sei, mas eu esqueci. Mais uma curiosidade de Mara. Tem outra curiosidade. Muitos detalhes técnicos, não necessita. E aí, a gente teve os relatos de que isso daqui é maravilhoso. Tinha amiga de uma voluntária, ela tomava 3 medicamentos de dor por dia. E com a almofadinha dos Fios Encantados, ela não precisou mais tomar o medicamento. Que bacana. Não é uma bênção? Sim. Aí nós começamos a produzir as toucas dos adultos, do homem e de mulher, daí sem personagem, né? Que é a touca lisa mesmo. E os turbantes também. Porque daí as toucas normais você doa para os adultos. Para os adultos. Que bacana. E o turbante. Então o projeto foi se expandindo cada vez mais, né? Porque você foi vendo as necessidades. Exatamente. As necessidades. Agora sim, Mara ela é uma visionária. Visionária. Ela é a idealizadora, ela é a fundadora. Mas Mara, tricotar e costurar que é bom? Não sei. Aliás, eu falei, gente, ela deve ser ótima no tricô para criar tudo isso, mas a surpresa é que nada. Já tentou? É assim, quem ensinou, olha como é o dom do Senhor, né? Como Deus, ele é maravilhoso. Outro dia eu estava conversando com a Ju e falando muito sobre isso, né, Ju? Sobre o que é Deus na nossa vida. E como ele usa as pessoas, e quando a gente tem a sabedoria, consegue entender o que ele está te falando, você consegue passar. Eu falava para elas assim, eu não gosto do crochê aberto, eu não gosto não sabe nem falar tecnicamente. Não sei nem falar. Eu não gosto dos pontos abertos. Eu gosto assim. A avó Inês, que fez a primeira touca para nós, eu cheguei lá e falei assim,
vó, a senhora faz uma touca. A primeira touca já foi doada. Já foi pedido. Quando eu inventei de querer fazer isso, conversando com uma amiga, ela falou, ai, será que não dá para fazer uma para minha tia? Aí foi assim, com aquela ali de florzinha. Eu falei, vó, a senhora faz uma touca, o que couber na sua cabeça vai caber na cabeça dela. Aí, vó, É muita técnica envolvida. para uma senhora. Daí a senhora coloca uma florzinha também. Foi assim. Foi desse jeito, e a avó Inês que fez as primeiras toucas dos Fios Encantados. E depois vocês foram se inspirando. Quando começou, porque eu falei assim, vó, nós vamos fazer a primeira oficina. E aí a senhora faz a touca. Então a avó Inês, eu comprei as lã, a avó Inês fez a touca, eu montei a touca, eu já sabia como eu ia colocar os cabelinhos, penteado, foi tudo eu que ensinei, tudo. E eu só falei da touca, que eu não sabia falar quantos pontos era, nada disso, tá bom? Não sei. Mas eu sei falar o que eu quero. Se vocês olharem, todos os pontos são iguais. E aí, o que muda lá? Que hoje, desde quando começou, né? Deus mandou os anjos. Sim, Deus mandou os anjos na minha vida. Então, quando começaram a entrar em contato comigo, pelo anúncio do jornal, a primeira pessoa que entrou em contato comigo, eu falei assim, olha, mas eu não sei fazer o crochê, tá? Eu já falei. É a avó Inês que tá me ajudando, porque era a avó da minha amiga. Aí a minha amiga falou assim, ai, deixa a minha avó fazer, porque ela tá precisando muito, a avó tava depressiva. Que legal. E a avó Inês falou assim pra mim, eu vou fazer, mas eu não vou lá não, tá? Ela não tava querendo muito, então. Escuta, a avó Inês não foi na primeira oficina, depois a avó Inês nunca mais faltou. A avó Inês ainda tá com você. E agora não, ela ficou muito doentinha, aí a filha morava no Japão e levou a avó para o Japão. Mas esses dias, e converso com ela ainda, eu me manda notícia da avó, tá tudo bem com a avó? Então a avó tá lá perfeita, maravilhosa, a avó tá com quase 90 anos. Que linda. Mas você sabe, pensando aqui, Deus sabe também o que faz. Porque eu imagino, se você soubesse fazer a touca, você iria querer fazer as toucas. É verdade. E não iria ter tempo de fazer as doações e desbravar o mundo, coisa que você está fazendo. Então, a sua missão é a distribuição, o teu papel é muito claro. O seu papel é esse, né? E precisava realmente ter esse suporte dos seus anjos para que realizassem esse projeto. Então cada um tinha uma visão, tudo, né? Você tinha que ter a visão, ser a criadora que fizesse todo esse projeto acontecer, porque se não fosse por você, nada disso aconteceria. É isso mesmo. Então, que serviço maravilhoso. E, nossa, a gente aqui só pode falar para você que você é uma inspiração para a gente. Obrigada por você existir, porque a sua existência transforma muitas vidas e isso para a gente é um exemplo. Obrigada. Vai muito além daquele ser pequenininho ali que está precisando, é de todo mundo que está em volta, né? E Mara, a gente já falou sobre como o projeto sobrevive, mas eu queria que você deixasse claro, assim, como que as pessoas podem ajudar, mesmo se elas, sabendo ou não tricotar, quais são as formas das pessoas participarem, seja quem é morador de Jundiaí, região, ou seja, pessoas do nosso Brasil inteiro que queiram participar desse projeto. Então, eu não sei fazer o crochê e mando ver, né? Porque as pessoas acham que para fazer parte dos Fios Encantados tem que saber fazer um crochê. E não precisa, porque lá nós temos uma linha de produção. Então, assim, a gente tem a base, aí depois vai para costura, colagem, embalagem, colocação de cabelo, penteado. A gente produz as fitas, né? Aqui, essa daqui tem uma fita... Dá para mim, Gil, fazendo favor, que aqui tem uma fitinha. Eu compro o rolo na 25 de março e as voluntárias que fazem a fita toda padronizada até fazer fitinha. Ah, fita de cetim. Até as fitinhas que tem nas personagens, né? Porque nós temos 18 personagens no total, de menino e menina. Então, cada uma tem uma corzinha. Então, lá nos Fios Encantados, a gente tem trabalho para todos. Até escrever nas cartinhas. Porque as cartinhas, todas vão com uma cartinha.
Então a gente mandou fazer na gráfica e atrás é escrito à mão. Os repórteres, quando pega essas cartinhas, eles ficam passados. Eles falam, meu Deus, escreveram. Porque hoje em dia... faz totalmente a diferença, né? Que você fala, perder um tempo, um cuidado. Exatamente. Né? Então, lá para ser voluntária nos Fios Encantados, a gente tem muita coisa para ser feito. Não é só tricotar. Não. Aí tem as voluntárias que costuram. Tem enchimento dos corações. Nós temos turbante. Então, tem muita coisa. Quantos voluntários hoje vocês estão? 116 voluntárias. Nossa. A gente já tem bastante voluntárias, mas como pedem para entrar, então a gente abre, né, para as novas sentirem como é e ver. Teve um professor que entrou em contato comigo, de um colégio, que eles querem levar os alunos para fazer ação social. Vão levar num sítio para poder fazer plantação e queriam levar num projeto, para eles sentirem como é uma produção de um... Então, ele foi lá visitar, ele falou assim, eu não tinha ideia de que tinha tudo isso para fazer e de como era essa imensidão. Então, as crianças vão lá, né, que a gente vai deixar eles irem para eles sentirem, aí nós vamos deixar eles colocarem os cabelinhos, vamos ensinar a colocar o cabelinho, escrever as cartinhas. Então vai ter serviço até para eles, né? Que legal. Para todo mundo, né? Tem para todas as habilidades. Tem. E eu acho que a gente, como podcast Saúde em Diálogo, a gente tem muitas trocas e muitas realizações de ter esse tipo de informação, né? O que você acha para você? O que o podcast ele pode trazer de benefício para a população também? É passar informação, igual o de vocês, né? Quando a gente conversou, tem tudo a ver os Fios Encantados, né? Porque a gente está falando do bem-estar que a gente está dando para as voluntárias dos Fios Encantados, das crianças e os adultos, né? A autoestima de uma mulher que está sem cabelo para receber um turbante. Então, tudo isso faz parte da saúde, né? É a informação que a gente está passando para o outro. Eu acho isso muito legal. E as pessoas conseguirem entender e visualizar que tem milhões de formas, né, de a gente fazer as coisas. Sim. Será que eu consegui me expressar bem? Conseguiu. Você conseguiu se expressar bem até pela sua história. Eu quis fazer um negócio, eu não sabia fazer um negócio. Sim. Eu quis fazer um negócio, eu não sabia. E as pessoas entender que a informação que vocês estão passando, eu não fiquei tímida de não saber. Eu fui. Eu recebi o chamado, porque é o que estava me faltando para me preencher a minha vida pessoal. Eu já fazia ação social. Eu já ia para a rua levar alimento para as pessoas em situação de rua. Eu já estava indo nos lares de idosos. Eu me visto, né, de Mamãe Noel, até de Papai Noel. Na falta de um homem, eu me visto de Papai Noel. Mara é sensacional. Eu só não falo, é o Papai Noel mudo. Porque senão a criança vai perceber a minha... daí não dá para falar. Mas é isso. Mas aí é a informação que vocês estão passando. Isso é maravilhoso. Eu acho que isso E que bom quando a gente crescimento. passa informação desse tipo. E dá voz, né? Eu acho que todo mundo... Eu acho que o nosso papel cada vez mais é dar voz para pessoas especiais como você também. Com certeza. E é mesmo. E Mara, para a gente fechar essa conversa, chegamos ao fim deste episódio, mas a gente não quer chegar ao fim de qualquer forma. A gente queria que você deixasse uma dica de ouro, uma mensagem final para essas pessoas que estão ouvindo a gente. Eu não sei se vai ser uma dica de ouro, tá? Mas é um sentimento que todos nós podemos fazer a diferença na vida do outro. É uma satisfação assim gigantesca, porque eu ouço muitos relatos de pessoas que falam, não sei o que fazer. Mas se você ajudar uma pessoa a atravessar uma rua que está com dificuldade, observar, dica de ouro, essa é de ouro. Observar uma pessoa que está com uma dificuldade de atravessar uma rua, porque eu já fiz isso, tá, gente? Eu já vi uma idosa, ela não conseguia descer da calçada para a rua, e eu percebi a dificuldade dela que ela estava tendo para fazer isso. E eu ajudei ela a atravessar a rua.
Você andar com um pacotinho de bolacha dentro do seu carro, ou até mesmo dentro da sua mochila. E você poder ofertar para alguém que está precisando. Porque muita gente pedir moedinha. Na hora da moeda, sabe o que eu pego? Um pacotinho de bolacha. Se eu tiver com a aguinha lá, uma fruta. Então, olha aqui, eu dou o que ele vai comer. O alimento. Né? Então, assim, é saber que todos nós podemos ajudar e fazer a diferença na vida do outro. E com pequenos gestos. Eu sempre falei isso nas minhas palestras, né, que a gente é convidado pela terceira etapa do ECC, que é onde a igreja quer colocar o engajamento nas famílias de fazer uma ação social. E eu tive relatos de que a pessoa falava, nunca pensei nisso. E essa pessoa colocou na mochila dele, ele trabalhava no centro de São Paulo, ele foi no trem, ele levou uma troca de roupa, eu recebi até a foto. E a hora que ele desceu no metrô, ele viu um senhor mexendo no lixo. E ele estava com um pacote de bolacha dentro da mochila dele e uma troca de roupa. E esse senhor estava vestido com um saco de lixo, de blusa. Ele deu a blusa para o senhor e deu a bolacha. E esse senhor falou, além de você me dar o que vestir, você vai me dar o que comer. E ele falou assim para mim que ele tinha nitidamente, que Deus usou e ele falou, mas ele deveria ser o Senhor já me testando. É o relato que eu tive. Então, é fazer a diferença na vida do outro, de alguma forma. Todo mundo pode fazer a diferença. Pode. Às vezes só de escutar o outro, né? Não precisa pegar na mão, só de escutar, de ouvir, né? Já é uma grande... Então, lá na Irmã Dulce, eu vou realizar um trabalho de voluntariado lá, né? Este ano ainda eu vou. Vai dar? Já falei pro marido. Eu tive lá agora no final do ano, e lá eles têm. É só escuta. É a pessoa que vai falar e você só vai ficar escutando. Isso só é escuta. um grande serviço. Então, se ela quiser que eu fale, eu vou falar, que você vai sentir na hora, né? Mas se não, eu só vou ouvir. Entendeu? Gente, não é maravilhoso isso? É o que você acabou de falar. São carentes disso? Então, assim, tem muita coisa que nós podemos fazer. Muita. O Hospital São Vicente tem as visitas nas UTIs e nos paliativos. Eu fiquei também, agora que eu pedi um afastamento, mas eu fiquei muito tempo lá, indo bater papo com pessoas que não têm visita. Tem gente que não tem visita. Tem muitos que se infartam aí na beira da estrada, que moram em outro estado, caminhoneiro, e fica lá. E não tem visita. Então, eu ia fazer a visita para eles. Tem um grupo de pessoas que fazem isso. Então, tem tantas coisas que a gente pode fazer e é maravilhoso. E que bom que a gente pode, assim, como eu disse antes, né, dar voz e poder mostrar para as pessoas lá fora que tem várias formas de ajudar. E isso é incrível. O seu trabalho é sensacional, Mara. Obrigada por ter aceito o nosso convite mais uma vez. Um exemplo e uma inspiração para todos nós. Obrigada a vocês pelo convite, por esta oportunidade, né, de falar um pouquinho mais, porque tem muita gente ainda que não conhece os fios, e saber que juntos nós somos muito mais fortes. Muito mais fortes. Muito obrigada. Né? Obrigada eu. Agora eu quero deixar um recadinho para você que ficou aqui até o final. Se você gosta de ajudar o próximo, tá aí, ó, um convitaço para você participar desse projeto. Você tem todas as informações aqui na nossa legenda do YouTube, no Spotify. Temos o nosso canal também lá no Instagram para você ver os melhores cortes. Então aproveita, curte, comente e compartilhe o Saúde em Diálogo para que a gente possa espalhar mais notícia bacana para a nossa comunidade, como eu sempre digo, para fortalecer a nossa comunidade. Um beijo, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. Agora as mãos! Foi ótimo.